Boa noite, professor Anderson. Eu me chamo Levi e, juntamente do meu colega Marcos, a gente vai dar continuidade na apresentação do nosso projeto. Bom, aqui vai ser a parte dos projetos das placas fotovoltaicas. Eu utilizei para fazer cada módulo fotovoltaico, eu utilizei 228 centímetros de comprimento e 113 centímetros de largura. E tendo em vista que eu utilizei o comando de retângulo. Bom, inicialmente, a primeira coisa que eu acabei fazendo foi dando origem à classificação em se foi em centímetros, foi em metros ou foi em milímetros do nosso projeto. Eu utilizei o comando units, que acabamos optando por fazer nosso projeto completo em centímetros. Dito isso, eu parti para a parte de colocar as camadas do que foi utilizado para fazer o desenho. Foi o comando de layers. Bom, cada camada dessa eu optei por colocar passarela, que foi a camada que eu optei por colocar a cor amarela, a camada de painéis, que eu deixei a parte de cor branca, os flutuadores, que eu deixei com a cor vermelha, e as dimensões, que eu deixei na cor verde. Bom, como eu havia falado, para cada módulo eu utilizei o tamanho de 228 centímetros de comprimento e 110 centímetros de largura, com o espaçamento lateral entre um módulo e outro de 3 centímetros. Já o espaçamento, que foi a parte inferior de espaçamento de cada módulo, da parte de baixo, a grosso modo, eu deixei de 60 centímetros. Foi o tamanho que eu deixei, escolhi utilizar. Para fazer os módulos, eu utilizei o comando do retângulo, eu fiz um, e utilizando o offset, eu defini a distância de 3 centímetros para baixo, para poder fazer esse outro retângulo, que vai ser a parte do módulo, das células, no caso, das células de cada placa. Bom, dito isso, avançando no nosso projeto, como havia falado, eu separei cada camada dessas para cada desenho. Essa camada aqui vai ser a camada de módulos, né, que vai ser na cor branca, como havia falado. Essa aqui de cor amarelada foi a camada da passarela. Na passarela eu deixei uma distância dos módulos até a passarela foi de 55 centímetros. Sim, 55 centímetros que eu deixei. E já para poder fazer esse desenho, eu utilizei o comando de linha mesmo e fui traçando. Tendo em vista que eu deixei o espaçamento de 55 centímetros de um módulo até a passarela. Já o desse de coloração vermelha vai ser os flutuadores. Eu deixei com espaçamento de 30 centímetros da passarela até os flutuadores. Eu também utilizei o comando de linha normal. E após eu ter feito tudo, eu utilizei o comando DIN para poder colocar a dimensão de cada um, das placas, das passarelas e dos flutuadores. Boa noite, professor Anderson. Essa daqui é a nossa parte do, do projeto que foi pedido pela gente, que é o da planta baixa, né? Aí foi pedido pra gente fazer o detalhamento das placas, do módulo e do nosso local que vai ficar aqui, a casa de inversores, que é um container. Bom, para começar, eu comecei criando o módulo, que é a parte maior, que o módulo mede uns 800 metros, que em centímetros fica 8.000 centímetros. Aí eu criei um módulo aqui, que é essa parte aqui. Logo em seguida, aqui nessa parte branca, são as passarelas que precisam ser feitas para passar entre elas para resolver alguns problemas nas placas. E aqui dentro do módulo e entre as passarelas estão as placas. Aqui são as placas. As placas e aqui um pequeno espaço para a pessoa que for fazer a manutenção dessas placas conseguirem ajeitar elas. E também ela tem esse pequeno espaço entre elas por causa de uma leve inclinação que elas têm, essas placas, porque elas não podem ficar perto porque é em uma,
um rio, né, flutuante, pode acontecer de ventar muito e elas se balançarem, e se fossem muito pregadas, elas iam acabar se chocando e a quebrar as placas. Bom, aqui está, aqui seria as correntes e aqui há as boias que ficariam presas nelas. E aqui do lado eu fiz a representação da vista. Bom, aqui está no nosso mapa, né, onde vai ficar, que é o nosso projeto no mapa. Eu vou apagar ele aqui para mostrar sem o mapa, para ficar melhor na visão. Aqui eu fiz a visão de lado dos módulos e até o, a fiação até a casa de inversor, que é o container. Desculpa pela luz, professor. Aqui está uma representação de como ficaria de lado. E aqui está as placas. Placas mostrando os valores que não sei porquê, mas mudaram. Quando eu fiz desse projeto aqui, ele estava com o valor correto, só que quando eu transpassei para cá ele mudou. Acho que por falta de, de por mexer na escala total dela aqui, que é essa daqui. Aqui eu, bom, vou falar primeiro aqui. Aqui está o container onde ficam os versores. Aqui as portas, são duas portas e elas aqui estão. Esse símbolo aqui é o símbolo de um extintor que eu botei porque é um local que se mexe com inversores e transformadores, então é preciso disso aqui caso aconteça queima, incêndios aqui dentro desse container. Bom, aqui estão os inversores, são quatro inversores. Aqui um ar-condicionado e aqui é um quadro de tensão. E ele é usado para também com o intuito de inverter a energia que vem das placas para uma energia limpa. Uma energia limpa não, uma energia que vai ser consumida. Aqui também foi feito o DIN, a plotagem. Aqui está o norte verdadeiro. E aqui do lado eu botei exatamente as medidas das placas, que aqui é 238 centímetros de altura por 116 de largura. Os módulos, que é o módulo aqui o maior, que é 2.640 centímetros de altura por 3.490 centímetros de largura. E a casa de inversor, que é o containerzinho aqui, que fica aqui 1.800 centímetros de altura por 870 centímetros de largura. Bom, está a nossa parte do projeto da planta baixa. Espero que tenha ficado como foi pedido pelo senhor para concluirmos essa terceira parte do projeto. Obrigado, professor, pela atenção.